Eu, inclusive, levantei esse assunto no debate que eu fiz ali com o Ezequiel. O coitado não entendeu e, enfim, respondeu de maneira diferente ali, sem entender a pergunta, etc. Mas, enfim, depois vocês assistem esse debate que ficou bastante interessante, tá aí no meu canal. Assim como o sacerdote entrava no lugar santíssimo uma vez ao ano para purificar o santuário terrestre, entrou Jesus no lugar santíssimo do celestial no fim de 2300 dias de Daniel 8, em 1844, para fazer uma expiação final por todos os que pudessem ser beneficiados por sua mediação, e assim purificar o santuário. Muito bem, a Bíblia diz que essa expiação sim ocorreu na cruz, expiação total. Graça e paz, guerreiros, série Descortinando Adventismo, volume 3, vídeo 4. Hoje iremos falar sobre as heresias de Ellen White, parte 2. Parte 1 fizemos 2 dias atrás, vocês assistiram. Ficou muito forte, bastante extenso, porque tem muita heresia, né? E hoje, para dar continuidade, iremos entrar na sessão 2, parte 2 das heresias de Ellen White. Antes de a gente dar início ao nosso assunto de hoje, rapidamente falando sobre a nossa promoção a respeito do livro Descortinando Adventismo, volume 3. Está vendo na Amazon e também no site descortinandoadventismo.com. Lá você também vai poder adquirir os outros 2 volumes, tá? Existe também um pacotão ali, um package com desconto, se você quiser comprar os 3 volumes de uma vez só. Bem bacana. Mas falando sobre a promoção, gente, é o seguinte, ó. Hoje você vai poder comentar no YouTube, como sempre, todos os vídeos vai ser da mesma maneira com relação ao YouTube. Sortearemos um livro no YouTube, melhor comentário do vídeo aqui no YouTube receberá na sua casa gratuitamente, sem pagamento de frete, sem nada, na fachola 0800 ali para você, o volume 3. Tá, muito bacana, gente, esse volume, eu creio que é o melhor volume da série. 480 páginas e mais de 600 notas de rodapé, trazendo muitas coisas inéditas para o povo do Brasil e do mundo, muita coisa ninguém no mundo sabia. A gente trouxe, enfim, revelações chocantes a respeito do ocultismo, a ligação do ocultismo e do adventismo. Isso está no capítulo 10, muito forte, tá? Mas hoje a gente vai falar sobre as heresias e, enfim, sobre a questão da promoção. Melhor comentário aqui no YouTube leva um livro, um exemplar, e no Instagram você vai bater uma foto hoje com o volume 2. Quem tem o volume 2, bate uma foto com ele, me marca nos stories, tá? @GleisonPércio, que eu irei escolher ali aleatoriamente uma pessoa que me marcar para ganhar esse livro. A gente vai mandar um direct para você, uma mensagem ali no seu inbox no Instagram, dizendo que você ganhou, foi sorteado e irá receber no conforto de sua casa o volume 3. Muito bacana. Lançamento da editora Jocum. Obrigado, galera da Jocum e todos os pastores envolvidos nas notas, os apoios, né, de todos os pastores aí, de todo o pessoal que está envolvido no movimento de descortinar o adventismo e tentar resgatar essas pessoas dessa seita, infelizmente, uma seita maligna bem pesada. Tá bom, gente? Vamos lá então. Vamos iniciar a segunda parte das heresias de Ellen White. E hoje a gente vai falar sobre declarações diretas que contradizem declarações de Ellen White, diretamente contradizendo a palavra de Deus. Tá bom, gente? Então são 25 contradições. Eu vou elencá-las aqui, explicá-las rapidamente. Claro que no livro você vai ter muito mais aqui, apenas um resumo. A gente faz esse resumão aqui, né? Em todos os lançamentos a gente fez. Para, enfim,
ajudar as pessoas que não gostam de ler a ter esse conteúdo e, enfim, também para ajudar na divulgação do livro, etc., para que vocês saibam do que se trata, né? O que a gente está falando no livro ali, claro, de maneira bastante resumida. É muito extenso. Os 3 volumes ficaram extensos, mas principalmente o volume 1 e o volume 3, bem extensos, rico em conteúdo. E você não vai achar em nenhum outro lugar, a não ser nesses livros, o nosso conteúdo ali a respeito do Adventismo. Tá bom, gente? Então vamos lá. As 25 contradições diretas de Ellen White contra as Escrituras. Essa mulher foi longe, tá? Nos absurdos. Bom, interessante que ela diz o seguinte, ó. A própria Ellen White diz, né? Qualquer coisa que contradiz a palavra de Deus, podemos ter certeza de que procede de Satanás. Tá? Isso está no livro Patriarcas e Profetas, página 55. Interessante, né? Ela mesma se desmascara. Bom, primeira contradição direta. O plano da salvação foi feito antes ou depois da queda? Ellen White diz que foi depois da queda que o plano de salvação foi feito. Olha lá. O reino da graça foi instituído imediatamente depois da queda do homem, quando fora concebido um plano para a redenção da raça culpada. Depois da queda do homem, fora concebido um plano para a redenção da raça culpada. O que a Bíblia diz, gente? A Bíblia diz que foi feito antes da queda. Olha lá, Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha o que diz 1 Pedro 1, 18 a 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosse resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós. O cordeiro já tinha sido imolado antes da fundação do mundo pela raça humana. Como é possível que esse plano tenha sido feito somente depois da queda? Contradição direta com a palavra, segundo a própria Ellen White, provém de Satanás. Ela mesma diz, tá? E tem aquelas, você lembra, né, do nosso primeiro vídeo? Os 3 problemas maiores ali com relação ao Adventismo. Bom, segunda contradição. Se você não assistiu o primeiro vídeo, você tem que assistir o primeiro vídeo, gente, dessa série. Se você caiu aqui de paraquedas, vai assistir o primeiro vídeo que está muito forte. A gente fala um pouquinho sobre a história de Ellen White, sobre toda essa problemática aí que ela trouxe para o mundo cristão, nessa sua seita pseudo-cristã. Segunda contradição, Adão estava junto com Eva quando ela foi tentada no Jardim do Éden. O que Ellen White diz? Não, Adão não estava junto com Eva. Olha lá. Os anjos haviam advertido Eva de que tivesse o cuidado de não se afastar do esposo enquanto se ocupavam com seu trabalho diário no jardim. Junto dele estaria em menor perigo de tentação do que se estivesse sozinha, mas, absorta em sua aprazível ocupação, inconscientemente se desviou do seu lado. Percebendo que estava só, sentiu uma apreensão de perigo, mas afugentou seus temores, concluindo que ela possuía sabedoria e força suficientes para discernir o mal e resistir-lhe. É engraçado, a Bíblia diz que sim, que Adão estava com Eva. Olha lá. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido, que estava com ela, e ele também comeu. Ué, a Bíblia está dizendo que estava com ela. Né? Ela não vai estar dizendo que não. Muito bem. Terceira contradição. Teria Adão sido enganado por Satanás? Ellen White diz que sim. Olha lá. Satanás, que é o pai das mentiras, enganou Adão de maneira semelhante, dizendo-lhe que ele não precisava obedecer a Deus, que não morreria se transgredisse a lei. A Bíblia diz que Satanás não enganou Adão. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. 1 Timóteo 2,14. Gente, vocês estão colocando os escritos dela acima da Bíblia.
Se vocês creem na Ellen White, vocês estão colocando os escritos dela acima da Bíblia. Se vocês são adventistas, vocês estão colocando os escritos de Ellen White acima da Bíblia, porque a gente já mostrou para você o terceiro problema da Igreja Adventista. A Igreja Adventista endossa completamente Ellen White. Você não consegue ser adventista sem crer em Ellen White. Esquece. Não pode. Tá ali na ficha de batismo. Você tem que crer que Ellen White é o espírito de profecia. Contradição número 4. Quem falou com Caim, Deus ou um anjo? Ellen White diz que foi um anjo, olha lá. Por meio de um mensageiro angélico foi transmitida a advertência divina. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à sua porta. Ela diz que foi um anjo. A Bíblia diz que foi o próprio Deus. Então o Senhor perguntou a Caim, por que iraste? E por que está descaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Gênesis 4, 6 a 7. Contradição número 5. Teriam seres humanos pré-diluvianos procriado com animais, dando origens a uma sub-raça humana inferior? Amálgama? Ellen White diz que sim, senhor. Mas se houve um pecado acima de todos os outros, que clamou pela destruição da raça pelo dilúvio, foi o crime abominável da mistura entre homem e animal, que desfigurou a imagem de Deus e causou confusão por toda parte. Cada espécie de animal que Deus criou foi preservada na arca. As espécies confusas que Deus não criou, e que foram resultados da mistura, foram destruídas pelo dilúvio. Desde o dilúvio houve a mistura entre homem e animal, como pode ser visto nas quase infinitas variedades de espécies de animais em certas raças de homens. Que homem que será que ela está dizendo que houve resultado de mistura? Seriam os homens negros? Não sei. E agora que espécie de animal, né? Que é mistura de homem e animal. Que espécie é essa, gente? Pelo amor de Deus. Ou vem de Deus ou vem do diabo os escritos dela. Ela mesma disse isso. Meu Deus do céu. E aqui novamente, né? Citando que se contradiz a Bíblia, vem de Satanás. Então, olha lá. O que a Bíblia diz? Não. Absolutamente não. A ciência também. É óbvio. E disse Deus: produz a terra seres viventes, segundo as suas espécies. Animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim foi Deus, pois fez os animais selvagens segundo as suas espécies, os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. É segundo as suas espécies, não consegue misturar. Você não consegue nem misturar espécies diferentes. Você vai misturar um lagarto com um cachorro? Fala pra mim. Você vai misturar uma girafa com um elefante? Como? Não dá, não bate, não faz, não funciona. Da mesma forma, você não mistura ser humano com nenhum tipo de animal. Não tem conexão. Não tem como procriar, você entende? Ai, Jesus, tem que explicar isso também. É, vamos lá, sexta contradição. E aí a gente explica. Cada contradição ali no livro a gente entra em detalhes, né? Explicando um pouquinho disso ali, etc. Mas, enfim, isso você vai ter no livro. Contradição número 6. Quem fechou a porta da Arca de Noé? Um anjo ou o próprio Deus? Ellen White diz que foi um anjo. Um anjo é visto pela multidão zombeteira descendo do céu, vestido com um brilho semelhante ao relâmpago. Ele fecha aquela imensa porta externa e volta em direção ao céu. A Bíblia diz que foi Deus. Os animais que entraram eram um macho e uma fêmea de tudo que é considerado ser vivo, de acordo com o que Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta por fora. Gênesis 7:16. Próxima contradição. A Torre de Babel foi construída antes ou depois do dilúvio? Ellen White diz que foi antes. Esse sistema foi corrompido antes do dilúvio por aqueles que se separaram dos fiéis seguidores de Deus e se envolveram na construção da Torre de Babel. Antes do dilúvio. A Bíblia diz que foi depois, gente. Viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. Disseram mais. Eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Claro que foi depois do dilúvio. Eles estavam querendo fugir da condenação parecida ao dilúvio.
né? Olha lá, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. A ideia deles era fugir da condenação que havia acontecido antes, de uma nova condenação, de um novo dilúvio, né? Contradição número 8. Zípora, a mulher de Moisés, era midianita ou uma cuxita? Ellen White diz que era uma midianita. Embora fosse chamada mulher cuxita, números... ela ainda coloca, embora fosse chamada mulher cuxita, que está lá na Bíblia, números 12:1, ela diz, não, a mulher de Moisés não era cuxita, era esposa de Moisés, midianita, e assim descendente de Abraão. Ela está dizendo que a Bíblia está errada, agora eu estou corrigindo o negócio aqui, viu, para vocês. A Bíblia fala que ela era cuxita, acabou de citar ali. Miriam e Arão começaram a murmurar contra Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita, etíope. Números 12:1. Uma afronta direta à palavra de Deus. Contradição número 9. Quem alimentou o profeta Elias? Corvos ou um anjo? Ellen White diz que foi um anjo. Lá ele honrou Elias, enviando comida para ele de manhã e à noite por um anjo do céu. A Bíblia diz que foram corvos. Beberás do ribeiro e eu ordenei aos corvos que ali te deem alimento. Tá? Inclusive, essa contradição de Ellen White tem uma história interessante. Em 1873, Ellen White contradisse a Bíblia ao dizer que o profeta Elias foi alimentado por um anjo. Depois, 3 anos mais tarde, em 1876, ela mudou de ideia e concordou com a Bíblia, afirmando que realmente foi um corvo. Contudo, um ano após a sua morte, os editores de Ellen White tentaram suavizar as coisas ali para a profetisa do Senhor, omitindo qualquer referência, seja a um anjo ou a um corvo desses textos. Eles alteraram as palavras de Ellen White para dizer que Elias foi apenas milagrosamente provido de comida. Profetas e Reis, página 129, publicado em 1916 após a morte de Ellen White. Mais um malabarismo literário produzido por Ellen White e sua trupe. Contradição número 10. Teria Sansão desobedecido a Deus ao ter decidido se casar com uma filisteia? Ellen White diz que sim. Olha lá, uma jovem que habitava na cidade filisteia de Timnate conquistou as afeições de Sansão e ele decidiu fazer dela sua esposa. A seus pais, tementes a Deus, que se esforçavam por dissuadi-lo do seu propósito, sua única resposta era: ela agrada aos meus olhos. Os pais finalmente cederam aos seus desejos e realizou-se o casamento. Mas o Senhor, em sua palavra, instruiu claramente seu povo a não se unir àqueles aos quais não habita o amor para com ele. Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Em sua festa nupcial, foi levado Sansão à associação familiar com os que odiavam ao Deus de Israel. Quem quer que voluntariamente entre para uma relação tal, sentirá a necessidade de se conformar até certo ponto com os hábitos e costumes de seus companheiros. O tempo assim despendido é mais que desperdiçado, entretém-se pensamentos e falam-se palavras que tendem a derrubar as fortalezas dos princípios e enfraquecer a cidadela da alma. A esposa para cuja obtenção Sansão transgredir o mandamento de Deus, mostrar-se traidor a seu esposo antes de encerrar-se a festa nupcial. Está dizendo que Sansão transgrediu o mandamento de Deus para não casar com ela. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que era um plano de Deus que Sansão se casasse com essa mulher. Olha lá. Responderam-lhe, porém, seu pai e sua mãe: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo nosso povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse, porém, Sansão ao seu pai: toma esta para mim, porque ela muito me agrada. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Juízes 14, 3 e 4. Mais uma contradição aí. Contradição número 11. O sumo sacerdote levava o sangue dos animais sacrificados para dentro do lugar santo do santuário todos os dias? Ellen White diz que sim. A parte mais importante do ministério diário era a oferta efetuada em prol do indivíduo. O pecador arrependido trazia sua oferta à porta do tabernáculo e, colocando a mão sobre a cabeça da vítima, confessava seus pecados, transferindo-os assim figuradamente de si para o sacrifício inocente. Pela sua própria mão era então morto o animal, e o sangue era levado pelo sacerdote ao lugar santo e aspergido diante do véu, atrás do qual estava a arca que continha a lei que o pecador transgredira. A Bíblia diz que não, que além do dia da expiação anual, o sacerdote aspergia o sangue diante do véu,
no lugar santo em apenas duas ocasiões, quando um sacerdote pecava, Levítico 4, 13 e 12, ou quando toda a comunidade israelita pecava em conjunto, Levítico 4, 13 a 21. O sangue, portanto, não era levado ao lugar santo diariamente quando um líder pecava, nem quando o indivíduo pecava, como diz Ellen White. Isso ajuda a refutar claramente também a doutrina do juízo investigativo, pois ela não se reflete o que de fato ocorria no santuário terrestre diariamente. Esse é um outro problema do juízo investigativo, né? Eu, inclusive, levantei esse assunto no debate que eu fiz ali com Ezequiel. O coitado não entendeu e, enfim, respondeu de maneira diferente ali, sem entender a pergunta, etc. Mas, enfim, depois vocês assistem esse debate que ficou bastante interessante, está aí no meu canal. Contradição de número 12. Seria Jesus Cristo Senhor Deus Todo-Poderoso? Ellen White diz que não. Ela diz o seguinte: o homem Cristo Jesus não era o Senhor Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que sim. Diz assim, ó: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1, 8. Isaías 9, 6 diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Esses são os nomes de Jesus Cristo. Contradição número 13. A expiação pelos pecados foi finalizada por Cristo na cruz? Ellen White diz que não. Olha lá, em vez de Daniel 8,14 se referir à purificação da terra, agora estava claro que apontava para a obra final de nosso sumo sacerdote no céu, o término da expiação e a preparação do povo para aguardar o dia de sua vinda. Assim como o sacerdote entrava no lugar santíssimo uma vez ao ano para purificar o santuário terrestre, entrou Jesus no lugar santíssimo do celestial no fim de 2300 dias de Daniel 8, em 1844, para fazer uma expiação final por todos os que pudessem ser beneficiados por sua mediação, e assim purificar o santuário. Muito bem. A Bíblia diz que sim, que essa expiação sim ocorreu de fato completamente na cruz. Olha só, João 19:30. Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Hebreus 9:26. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar ao fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Hebreus 9:28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Não para tirar pecados, os pecados já foram tirados. Claro que ocorre também no arrependimento, né? Sendo justificados, Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Não fala nada de uma segunda fase de expiação no céu, não fala nada disso na Bíblia, absolutamente nada. As escrituras são claras, portanto, ao afirmar que Cristo finalizou toda a expiação na cruz ao se oferecer como sacrifício de uma vez por todas pelos nossos pecados. Bom, contradição número 14. O sangue de Cristo cancela todos os nossos pecados? Ellen White diz que não. Olha lá. O sangue de Cristo, ao mesmo tempo que livraria da condenação da lei o pecador arrependido, não cancelaria o pecado. Este ficaria registrado no santuário até a expiação final. A expiação final é uma segunda parte da expiação. Não tem segunda parte da expiação. Invenção, coisa da cabeça dela e do diabo, né? Segundo ela mesma, se é contra a Bíblia, é do diabo. A Bíblia diz que sim, que o sangue de Cristo cancela todos os nossos pecados. Olha lá. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Efésios 1:7. 1 João 1:7. Se, no entanto, andarmos na luz com ele, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, a confissão de pecados e o perdão. Romanos 4:8-7. Como são felizes as pessoas que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cancelados. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Contradição de número 15.
Quem é que carrega o peso dos nossos pecados? Jesus ou Satanás? Ellen White diz que é Satanás, tá? No culto típico, o sumo sacerdote, havendo feito expiação por Israel, saía e abençoava a congregação. Assim, Cristo, no final de sua obra de mediador, aparecerá sem pecado para a salvação, Hebreus 9:28, a fim de abençoar com a vida eterna seu povo que o espera. Como sacerdote, ao remover do santuário os pecados, confessava-os sobre a cabeça do bode emissário, semelhantemente, Cristo porá todos esses pecados sobre Satanás, o originador e instigador do pecado. O bode emissário, levando os pecados de Israel era enviado à terra solitária, de igual modo Satanás, levando a culpa de todos os pecados que induziu o povo de Deus a cometer, estará durante 1000 anos circunscrito à terra, que então se achará desolada, sem moradores. De onde ela tirou isso? E ele sofrerá finalmente a pena completa do pecado nos fogos que destruirão todos os ímpios. Ambos os bodes representavam a Cristo. Ai, meu Deus do céu. Essa representação é de que os pecados eles se afastam totalmente do pecador, que eles vão para o outro lado, longe dele. Não tem nada a ver com Satanás, tá? A Bíblia diz que quem levará os nossos pecados já carregou é o próprio Jesus Cristo. Olha lá, 1 Pedro 2,24. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados, e então pudéssemos viver para a justiça, por intermédio das suas feridas, fosses curados. Meu Deus do céu. O Salvador da Igreja Adventista, no final, o Redentor, é Satanás. Contradição número 16. Alguém que aceitou Jesus como seu Salvador pode ter a certeza da sua salvação? Ellen White diz que não. Aqueles que aceitam o Salvador, por mais sincera que seja a sua conversão, nunca devem ser ensinados a dizer ou sentir que estão salvos. A Bíblia diz o quê? Que sim. Surprise, surprise. Essas orientações vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes o nome do Filho de Deus. A fim de saberdes, terem consciência de que estão salvos, né? Imagine, cara, essa é um dos maiores problemas, assim, do Adventista. É eles não terem consciência de que estão salvos. Eles acham que não estão salvos, entendeu? Isso é um problema sério, tá? Enfim, a gente já trouxe várias questões aqui com relação a isso. Os Adventistas, quando estão no leito da morte, ficam desesperados. Não sabem se estão salvos. Simplesmente não sabem. Contradição número 17. Podemos parar de pecar completamente durante a nossa vida na Terra sem termos o corpo glorificado? Ellen White diz o quê? Que sim. Tá frio aqui. Vou pôr essa jaqueta. Estamos na Flórida, mas a Flórida ainda está gelada, galera. Está gelada. Então me dá licença, porque estou gravando esse vídeo de madrugada aqui na minha casa e na parte de fora, e tá um pouco frio aqui. Ela diz que sim podemos parar de pecar completamente durante a nossa vida na Terra. Olha lá. Cristo morreu para tornar possível que você pare de pecar. E o pecado é a transgressão da lei. Cristo morreu para tornar possível que você pare de pecar. Meu Deus do céu. Olha aqui. Outra citação. Ser redimido dela, né? Ser redimido significa cessar de pecar. Apenas, é claro que você não vai ficar pecando intencionalmente, né? Mas assim, é impossível que você pare de pecar, amigo. Não tem como. Você vai errar. Não tem como. Tá? Você está num corpo carnal. Você está num mundo de pecado. Você vai pecar. Não tem como você parar totalmente de pecar. Tem como você parar quase que totalmente de pecar intencionalmente. Quase que. Porque mesmo assim, às vezes a gente escorrega ainda. Mas totalmente é impossível, tá? Apenas aqueles que, por meio da fé em Cristo, obedecem a todos os mandamentos de Deus, alcançarão a mesma condição de viver sem pecar que Adão viveu antes de sua transgressão. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, não existe isso. A mulher era louca mesmo. Para todo aquele que se entrega completamente a Deus, é concedido o privilégio de viver sem pecado, em obediência à lei de Deus.
Deus requer de nós obediência perfeita, devemos nos purificar assim como Ele é puro. Ao guardar seus mandamentos, devemos revelar nosso amor pelo soberano supremo do universo. Nossa Senhora. Nível de perfeccionismo que essa mulher colocava sobre os seus seguidores, que, por sinal, ela mesma não seguia. Era absurdo assim, o nível, né? A Bíblia diz que não. Claramente, se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. A verdade não está em quem? Em Ellen White. É isso que a Bíblia está dizendo. Claramente, claramente. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso. E sua palavra não está em nós. Ellen White faz Jesus um mentiroso. E a palavra de Deus não está nela. Isso está em 1 João 8 a 10. 1 João 1, 8 a 10. Olha lá, Efésios 2, 8 e 9. Porquanto, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Ou seja, você não tem como, né, ganhar, basicamente, você não tem como ganhar sua salvação através das obras. Tá. Contradição número 18. Crendo em Cristo, eu ainda permaneço condenado diante de Deus? Ellen White diz que sim. No momento em que a luz da reforma de saúde surgiu para... Ela coloca o negócio da reforma de saúde, que aliás a gente vai entrar pesado nesse... Tem um capítulo só sobre a reforma de saúde. Meu... chega a ser cômico, galera. Vocês têm que ver esse capítulo. É um absurdo, assim. Ela não seguia as regras dela, mas de reforma de saúde, mas vocês vão saber nesse capítulo, nesse vídeo. Ela diz que sim, e ela pega um exemplo da reforma de saúde, olha lá. No momento em que a luz da reforma de saúde surgiu para nós, e desde então as perguntas surgem todos os dias. Estou praticando verdadeira temperança em todas as coisas? Minha dieta é tal que me coloca em posição de realizar a maior quantidade de bem? Se não podemos responder essas perguntas afirmativamente, estamos condenados perante Deus. Ou seja, a salvação pela soja, né? Bíblia, não. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. João 3:17, 18. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Olha lá, João 5:24, novamente. Em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Se você crê em Cristo e naquele que o enviou, você não entra em juízo, já passou da morte para a vida eterna. Contradição número 19. Eu preciso ser perfeito para que Deus me aceite? Ellen White diz que sim. Pelo que me foi mostrado, há um grande trabalho a ser realizado em você. Ela mandou uma carta para essa pessoa aqui. Eu acho que foi uma mulher, se eu não me engano. Há um grande trabalho a ser realizado em você antes que possa ser aceito diante de Deus. Olha o que ela diz. Você ainda tem muita coisa a fazer. É impossível para você ser salvo como está. Ó. Como você está, você estragaria todo o céu. Meu Deus. Você é inculto, não refinado e não santificado. Não há lugar no céu para um caráter como o que você possui agora. Você está mais distante hoje do padrão da perfeição cristã do que estava alguns meses após ter recebido a verdade. O cara, não sei, né, como que é esse sujeito, mas você não, como é que era essa pessoa, mas ela não pode dizer que ele não tem lugar no céu por não ter sido lapidado ainda, não ter tido o caráter, né, completamente lapidado. Tem pessoas que com certeza, vão ser salvas da noite para o dia, assim, como aquele ladrão na cruz. Né? Certo? Tinha muita coisa para trabalhar naquele cara, era um ladrão. Né? Agora, Jesus falou que naquele mesmo dia estaria com ele no paraíso. Então, quando há essa mudança de mentalidade da pessoa, creio eu, Cristo já vê, né? Aliás, o Deus Pai já vê naquela pessoa a própria imagem do Filho. Mas que isso já vê a direção que ele está tomando, né? E como ele vai se tornar. Então,
Tipo, não faz sentido isso daqui. A Bíblia diz novamente, né, contra Ellen White, diz que não. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Olha lá, isso está em Efésios 2, 4, 5. Agora, Romanos 15, 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos aceitou, para a glória de Deus. Atos 15, 8 e 9. E Deus, que conhece os corações, testemunhou em benefício deles, concedendo-lhes o Espírito Santo, da mesma forma como o deu a nós, e não fez qualquer distinção entre os gentios e nós outros, purificando o coração deles pela fé. Bom, Atos 15, 8 e 9. Impressionante, galera. Agora, ó. Contradição de número 20. A minha salvação é dependente da guarda do sábado? Ellen White diz que sim. Santificar o sábado ao Senhor importa salvação eterna. A Bíblia diz que não. A gente acabou de falar sobre isso no episódio anterior. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem com relação a alguma festividade religiosa ou celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Gálatas 4, 8 a 11. Antes que quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses, mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecido, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. E em Romanos 14,5, um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua própria mente. Quer guardar o sábado, guarda, mas não fala que tem que guardar para ser salvo. Tá? Enfim, aqui a gente já entrou em detalhes sobre isso no volume 2. Em toda ali a playlist você pode ver da série do volume 2. Contradição número 21. É pecado ficar doente? Ellen White diz que sim. É um pecado estar doente, pois toda doença é resultado de transgressão. A Bíblia diz que não. Jó, capítulo 2, versículos 7 a 10, diz o seguinte: Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça com o qual se raspava sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? E em tudo isso Jó não pecou com os lábios. Então Jó não pecou para acontecer isso com ele, entendeu? Nada a ver. Enfim, ela mesma ficava doente direto. Ela era uma pessoa bem doente. Ao longo da vida toda ali era uma moribunda, né? Então, no caso, ela estaria pecando para receber essas doenças. Enfim, ela mesma acaba se condenando, né? Contradição número 22. Qual é o selo de Deus? Ellen White diz que é o sábado. Olha lá, os inimigos da lei de Deus, desde o ministro até o menor entre eles, têm nova concepção da verdade do dever. Demasiado tarde vem que o sábado do quarto mandamento é o selo do Deus vivo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1:13. E Efésios 4:30 diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fosse selados para o dia da redenção. Ai, Senhor. Imagine trocar o Espírito Santo, o próprio Deus, por um dia, a guarda de um dia. É o que essa mulher fez. Contradição número 23. Pode Satanás responder às orações direcionadas a Deus? Ellen White diz que sim. Satanás parecia estar junto ao trono, procurando conduzir a obra de Deus. Viu-os erguer os olhos para o trono e orar: Pai, dá-nos o teu espírito. Satanás inspirava-lhes uma influência malévola. Nela havia luz e muito poder, mas não suave amor, gozo e paz. O objetivo de Satanás era mantê-los enganados e atrair de novo e enganar os filhos de Deus. Ou seja, o sujeito orava para Cristo. Cristo não estava lá no lugar santo, ele tinha ido para o lugar santíssimo. Aí Satanás entrava naquele lugar e ficava ali respondendo as orações. Cara do céu, é muito pesado isso aqui.
Imagine você tá orando agora, todo o povo evangélico, você, povo evangélico, que tá orando. Agora, quem tá recebendo essas orações é o Satanás. É isso que ela tá dizendo. A Bíblia diz que não, né? É óbvio. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mateus 7,11. Mateus 18,19. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Então, assim, é um completo absurdo, né? Que Ellen White tem o atrevimento de alegar que Satanás pode responder às orações direcionadas ao Deus Altíssimo e que, claro, essas pessoas não, né, são os não adventistas, né? Os adventistas está tudo bem. E Jesus está respondendo normalmente. Agora, os evangélicos não. Contradição número 24. Deus revelou a alguém o dia e a hora de sua volta? Ellen White diz que sim, para ela. Logo ouvimos a voz de Deus semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em números de 144 mil, essa visão bem conhecida dela, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou terremoto. Ao declarar Deus a hora, verteu sobre nós o Espírito Santo e o nosso rosto brilhou com o esplendor da glória de Deus, como aconteceu com Moisés na descida do Monte Sinai. A Bíblia diz que não, né? Diversas vezes. Vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Mateus 25:13. Mateus 24:36. Daquele dia e hora, porém ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. E Atos 1:7. Respondeu-lhe: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade, filha. Só que isso aqui já podia eliminar movimento millerita, Ellen White, Igreja Adventista, já tirava tudo. É só o pessoal ler a Bíblia, cara. Acabei de ler a visão da mulher, dizendo que Deus anunciou para ela o dia e a hora da volta de Jesus. E a Bíblia dizendo que não. Contradição número 25, para a gente finalizar. Teria Jesus entrado no lugar santíssimo do santuário celestial somente após os 22 de outubro de 1854? Ellen White diz que sim. Mostrou-se-me então que os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, com referência à porta fechada, não podiam ser separados. Ali, a porta fechada. Só isso aí, gente. Só o negócio da porta fechada, gente. O negócio da porta fechada, que é um crime confesso da Igreja Adventista. Eles dizem, ela sim pregava sobre isso, sim, está errado. Então, se está errado, então não vem de Deus. Então, se não vem de Deus, vem do diabo. Então, os escritos dela só podem ter vindo do diabo. Ela mesma falou isso. Quantas vezes tem que mostrar esse negócio aqui? Gente, pega só a doutrina da porta fechada. Pega só isso e desmantela tudo. Segue a tua vida, vai para uma igreja saudável, pelo amor de Deus. Ai, papai. Mostrou-se-me então que os mandamentos de Deus, testemunho de Jesus Cristo com referência à porta fechada, não podiam ser separados, e que o tempo para os mandamentos de Deus brilharem toda a sua importância para o povo de Deus ser provado sobre a verdade do sábado seria quando a porta fosse aberta no lugar santíssimo do santuário celestial, onde está a arca que contém os 10 mandamentos. Ou seja, 22 de outubro de 1844. Essa porta não foi aberta até que a mediação de Jesus no lugar santo do santuário terminou em 1844. Então Jesus se levantou e fechou a porta do lugar santo e abriu a porta que dá para o Santíssimo e passou para dentro do segundo véu, onde permanece agora, junto da arca e onde agora chega a fé de Israel. A Bíblia diz que não. Ora, do que estamos dizendo? O ponto principal é esse: temos um sumo sacerdote tal que se assentou nos céus à direita do trono da majestade. Hebreus 8:1. Paulo escreveu isso na sua época. Ok. Hebreus 9:12. Não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém mediante seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas. Na época de Paulo já escreveu isso. Como é que poderia ter acontecido isso em 1844, gente? Enfim. O fato é, gente, essa mulher, a Ellen White, realmente não era somente uma mestre plagiadora.
Mas ela era uma narcisista também, né? Com essa imagem dela tão elevada de narcisista que ela poderia deixar pessoas como Mussolini, Stalin, Pinochet, tudo com inveja. E ela constantemente, sem nenhum pudor, contradizia as escrituras, desafiando abertamente o próprio Deus, para colocar, né, a palavra dele repetidamente em xeque e a dela acima das escrituras. Desde assuntos soteriológicos, passando por registros históricos e até mesmo chegando ao escatom, né, que é a escatologia, ela não tinha nenhum pudor em simplesmente sair chutando tudo, quebrando tudo, dizendo não, eu que mando aqui, entendeu? Sou eu que estou falando e a Bíblia não importa. Então não tinha nenhum assunto que ela estava longe das garras dela. Ela desafiava mesmo a palavra, tá? Claramente. E assim, sem nenhum pudor, tá? Então, foi assim que ela escreveu todas essas heresias e aos poucos foi minando a palavra de Deus através dos escritos dela, né? E hoje em dia o pobre membro adventista ele crê em coisas que estão no subconsciente dele, que foram colocadas pelos escritos dela, que ele crê que sejam verdades, mas que na realidade foram colocadas por ela na mente dele. E não pela Bíblia. Por quê? Porque o Adventista insiste em ler mais Ellen White do que a própria Bíblia. Se lembra aquela historinha do primeiro vídeo? De fazer os cultos lendo os livros de Ellen White, como se fosse a palavra de Deus para os dias de hoje? É isso que acontece. Então, essa lavagem cerebral ela acontece ali gradualmente, né? Paulatinamente. E quando a pessoa vê, ela já está enfiada no buraco, já está crendo em coisas loucas que se contradizem a palavra de Deus. Por quê? Porque ele lê Ellen White e aí já mistura as bolas e acaba indo para um caminho aí que é um caminho de condenação, na verdade. Porque, cara, se você crê que o evangelho é isso, você está crendo numa maldição. E você está trazendo maldição para cima da sua família, para cima de você. Então é isso, gente. Terminamos. Hoje é a segunda parte das heresias de Ellen White. Fiquem atentos, porque no próximo capítulo falaremos do que? Dos devaneios, das loucuras de Ellen White, que também. Estamos só entrando no quinto vídeo. Quinto vídeo da série, que provavelmente terá 15 vídeos, então o próximo é o quinto vídeo. Nos encontramos às 8 horas da noite, daqui a 2 dias. Não se esqueça de comentar no vídeo e bater uma fotinha ali no Instagram, jogar nos stories para que você tenha a chance de ganhar o livro Descortinando Adventismo volume 3 de graça aí na sua casa. Com certeza vai edificar muito a sua vida e olha, vai descortinar o Adventismo de uma maneira que você nunca esperava que pudesse ser descortinado. E vai jogar luz aí em muita coisa que estava nas trevas, estava escondida, estava nas sombras. Mas a gente vai descortinar e vai jogar a luz em cima. Como a gente já vem fazendo desde 2020. E essa é a última série, é o último livro da série, então você não pode perder nenhum capítulo. Se inscreva no canal, espalhe esse vídeo, joga para tudo quanto é adventista que você conhece. Vai lá atrás, vê o vídeo 1, veja o vídeo 2 sobre os plágios, veja o vídeo 3, agora você está vendo o vídeo 4 e espalhe esses vídeos para todo mundo sem dó. Vai espalhando ali com as tiazinhas do WhatsApp, vai mandando para todo mundo teus grupos de igreja, manda para todo mundo, pro teu amigo vizinho adventista, pro teu primo adventista, para aquela tua amiga que está pensando, está recebendo estudo bíblico do pastor adventista, manda para esse povo tudo isso e fala, amigo, assiste antes que seja tarde, antes que você caia nessas garras e fique louco que nem essa mulher aí e os caras que creem nela. Por favor, gente, faça isso para salvar essas pessoas, tá bom? Isso é muito sério, na verdade. A gente, né, dá risada, é cômico às vezes, mas porque é muito absurdo, né? Mas na verdade a coisa é séria. E olha,
salvação de muita gente está em risco, tá bom? Então, vamos descortinar, manda para esse pessoal, ajuda essas pessoas. Os livros, se você tem um amigo, tem alguém, compra o livro, dá de presente para ele. Os livros não são caros. A gente cobra o valor mínimo para a gente poder imprimir mais livros, só para isso mesmo, tá? Ajude essas pessoas, entrega um livro para ele. Um dia ela vai ler. Ou mande os vídeos, ou faça as duas coisas, mas é muito triste ter amigos e ter familiares presos nessa seita. É muito triste, porque ela vai celebrar. Eles vivem numa outra realidade. É um outro universo, galera. Um outro universo. E no próximo vídeo vocês vão saber os devaneios de Ellen White e vão entender até onde ia e foi, né? A mente realmente com probleminhas, né? Ela tinha probleminha na cabeça, tá? Aí vocês vão estar sabendo disso no próximo vídeo. Não percam daqui a 2 dias, às 8 horas da noite, nesse canal novamente. Descortinando Divertidos Volume 3. Prazer estar com vocês aí, na casa de vocês, no celular de vocês. Muito obrigado por assistirem e por compartilharem. Tamo junto. Até a próxima. Descortinandodventismo.com. Lá você consegue achar o livro, ou na Amazon. E estamos juntos. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Te vejo daqui a 2 dias.